começando a nossa entrevista, é a respeito da educação, né? A respeito do ensino na nossa cidade. Como que você vê a valorização dos professores? Como que você vê até mesmo os prédios públicos, né, as escolas, todo esse atendimento? Como que você avalia? Tony, a minha visão com relação à educação em Santos, eu acredito que pode melhorar muito mais, né? Os professores devem e têm que ser reconhecidos. Hoje o professor, ele além de ser professor, ele é psicólogo, ele é conselheiro tutelar, ele é tudo. E essas coisas têm que ser alteradas. O professor está na escola para ensinar matérias curriculares. Ele tem que estar lá na escola para fazer a formação intelectual desse aluno, para que esse aluno possa amanhã estar indo para o segundo grau, para o terceiro grau, e preparado para isso. Hoje não. O professor, além de ser professor, ele tem que dar educação para os filhos de muitas pessoas que têm um filho na escola. Por exemplo, pais de alunos. A parte principal de educação vem da família, vem do pai e da mãe, né? E não para o professor. O professor está lá para atender às necessidades intelectuais e cultural desse aluno. Esse é um projeto que nós temos na cabeça, a escola segura. Eu vejo muitos professores sendo agredidos, sendo maltratados por alunos, por pais de alunos, e nós temos que preocupar assim. A escola deve ter, novamente, o ensino de cidadania, que não existe mais, né? A questão de cidadania na escola foi esquecida. Os pais transferiram a responsabilidade da educação ao professor, que não é dele, né? E o município, o governo do estado, todas as relações com a educação acham que isso está normal, e não está, né? Eu acho que tem que ter uma participação mais ativa dos pais, do conselho tutelar, dos professores, diretores e o conselho municipal, para que as pessoas tenham a certeza de que a escola é para a intelectualidade do aluno, para ele aprender história, português, matemática, civismo, e a educação vir dos pais. Enquanto os pais não tiverem essa consciência de que a escola é uma escola de formação intelectual, nós vamos ter uma dificuldade muito grande e continuar vendo professores sendo atacados, agredidos, e isso não pode acontecer. Eu acho que a participação do município com as guardas municipais para verificar esse tipo de violência, colocação de câmeras nas escolas para ser monitorado o tempo todo, seria interessante, além de que os professores precisam ser reconhecidos na parte salarial, que é muito defasada. Muito bem. Esse é um ponto muito principal que você está pontuando aí, Elton. E assim, também os pais, né? Você já disse, essa parte toda de educação, essa parte toda, né, de respeito ao próximo, isso aí não cabe ao professor ensinar, isso aí tem que vir de casa. A gente fala que vem de berço, né? Sim. Hoje, os pais, você já disse, muitas vezes estão transferindo isso para o professor. Aí, se o filho não aprende a ser uma pessoa educada, se o filho não aprende a respeitar alguém dentro de casa, o seu pai, a sua mãe, seus avós, como que ele vai respeitar o professor que, vamos dizer assim, não é nada dele em termos de parentesco, né? Sim, então, sim. Não pode ser transferido isso para o professor. O professor está ali para transmitir conhecimento, né, intelectual. Você pontuou muito bem isso. Agora, você vê, Sim. Tem professor que está afastado das funções da escola por problemas psicológicos, e não são poucos, são vários. E isso tem que ser, é preocupante, é uma forma que o município tem que olhar com muito carinho, né? Os nossos professores estão sendo acuados em sala de aula. Isso é um tremendo absurdo, né? Não pode acontecer. Vai dar aula, vai com medo, né? Com medo. Com medo. Deixa eu registrar aqui algumas mensagens, o Elton. O Aldo Lins, a paz do Senhor Jesus Cristo. O outro coloca aqui, o Ricardo Figueiredo. Bom dia, Tony. Bom dia, Elton. Coloca aqui, os professores, assim como qualquer outro profissional, precisa, no mínimo, de tranquilidade e segurança
para realizar a sua profissão. Olha, é bem isso, né, Elton? Exatamente. Você vê, Tony, você vê as coisas. A gente fala de educação e ela se remete à segurança. Se você tiver uma educação frágil, uma educação que não corresponde com a realidade, os alunos agridem professores, os alunos desafiam professores, esses alunos serão os homens e mulheres de amanhã. E isso remete o quê? À segurança pública também, né? Porque você fala, você constrói homens e mulheres, e a construção deles é na escola, né? É na família, é na base familiar. E a segurança pública tem tudo a ver com a educação. Se você tiver uma boa educação, uma boa base familiar, você terá homens de bens, mulheres de bens amanhã, e não teremos problemas de recuperar ninguém, e sim uma construção positiva para isso. É muito importante a educação, e ela tem uma relação muito direta com a segurança pública. Você constrói os homens de hoje, amanhã, eles não estarem envolvidos no crime. É muito mais fácil você construir um jovem, uma criança, agora, para o bem, para o caminho do bem, do que você tentar consertar aqueles que já estão envolvidos no crime. É você enxugar gelo. O jovem que entrou no crime, muito difícil você tirá-lo dele. Então, a construção da educação no país, em geral, tem que ser uma base muito forte para que nós possamos ser homens e mulheres de bem amanhã. Olha, Elton, não tem o que questionar, né, nesse teu posicionamento, nas tuas palavras. É apenas parabenizar mesmo pela sua opinião, porque é isso, né? Se cuidar hoje desta criança, desse adolescente, não vai precisar recuperá-lo amanhã.